integral de cossecante? É muito parecido. Integral de cossecante vai dar menos o ln de cossecante mais cotangente. É muito parecido com a fórmula da integral da secante. Eu vou colocar uma embaixo da outra, só para vocês perceberem a semelhança entre elas. Olha só. Cossecante é como se fosse secante com um có. Né? Secante, você vem aqui e adiciona um có. Pronto, vira cossecante. Aqui eu tenho secante, coloco um có na secante, vira cossecante. Aqui eu tenho tangente, coloco um có na tangente, vira cotangente. Vocês perceberam o padrão dessa forma? Integral de secante é secante mais tangente. Qual que é a integral da cossecante? Integral da cossecante, basta você colocar um có em todos os termos. Secante vira cossecante, tangente vira cotangente, e no final você coloca o menos. Essa dica aqui é você usar a técnica de identificar padrões para facilitar a sua vida. Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Porque, em vez de decorar duas fórmulas, você pode muito bem decorar a fórmula da secante e, entendendo esse padrão de colocar o có antes e depois colocar o menos, você chega na equação de cima. Então não precisa decorar as duas, você decora uma e chega na de cima. Sacou? Mas eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que chega nesse exercício. Recomendo que vocês decorem. Anotem no seu caderno, porque essa fórmula aqui também é importante. Ela aparece em vários exercícios mais avançados. Então, se você já soubesse o resultado aqui, você vai chegar na resposta mais rápido. Então, vamos lá. Isso aqui é outra integral por substituição do tipo 3, o que a gente vai ter que manipular antes de resolver. Eu tenho a integral de cossecante de x. Para resolver exercício, você vai multiplicar por cossecante mais cotangente. E se eu multiplico em cima, eu tenho que dividir embaixo pelo mesmo termo. Fechou? É isso aqui. Agora, eu vou desenvolver melhor o numerador. Cossecante vezes cossecante vai virar cossecante ao quadrado de x. E cossecante vezes cotangente vai ser simplesmente cossecante vezes cotangente, né? Cossecante de x vezes cotangente de x. Pronto. Nesse passo aqui, aí sim a gente consegue fazer a substituição. Porque você só consegue substituir se a derivada do que você chamar de u estiver do lado de fora. E a grande sacada é, se você chamar cossecante cotangente de u, a derivada de cossecante cotangente está exatamente do lado de cima. Isso é a substituição do tipo 3, porque ela não é óbvia, você tem que manipular antes. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que utilizar a técnica de identificação de padrões. Substituição tem, depois de fazer centenas de exercícios, eu descobri 5 tipos de substituição. O que eu estou explicando para vocês agora é a substituição do tipo 3, em que você tem que manipular para depois substituir. Substituição do tipo 1, por exemplo, é quando você não precisa manipular. Já está óbvio, a derivada já está do lado de fora. Entendeu? A ideia é você transformar a substituição do tipo 3 no tipo 1 e depois resolver. Nesse exercício aqui, a gente vai chamar o denominador de u. Então, u vai ser cossecante mais cotangente. Por que eu estou chamando o u de cossecante cotangente? Não vou assumir que você já sabe as regras de derivação, tá? Qual é a derivada de cossecante? Isso é uma fórmula de derivada, né? Derivada de cossecante é menos cossecante de x cotangente de x. E a derivada de cotangente de x, você sabe? Vai dar menos cossecante ao quadrado de x. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as regras de derivada imediata. Porque isso aqui é que nem tabuada, você não faz conta.
apareceu o derivado de cossecante, a resposta é direta. Tudo bem? É considerado um exercício fácil, então tem que saber essas regras. Por que eu estou chamando cossecante cotangente de U? Porque eu sei que se eu derivar cossecante mais cotangente, a resposta é exatamente o que está lá em cima. Agora, você só consegue ter essa visualização se você souber as regras de derivada. Senão você nunca vai pensar nisso, né? A ideia é que você aprenda a fazer esse exercício e faça de novo no seu caderno. Porque se cair algo parecido, você vai usar o mesmo modelo de resolução. Qual é a derivada de cossecante cotangente? Derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Qual é a derivada de cotangente? Menos cossecante ao quadrado de x. E no final, a gente coloca um dx, né? Pronto. Agora, eu vou colocar o menos em evidência. Porque tem menos nos dois termos. Colocando menos em evidência vai ficar mais organizado. Então, põe o menos em evidência, aí vai ficar cossecante cotangente mais cossecante ao quadrado. Gente, o numerador vai virar U. O denominador, né? Falei errado. O denominador vai virar U. É a substituição que eu estou fazendo. E o numerador, eu tenho cossecante ao quadrado mais cossecante cotangente. Cossecante ao quadrado mais cossecante cotangente. Esse menos aqui está atrapalhando a gente. Então, o que eu vou fazer com esse menos? Passa para o outro lado. Só isso. Menos du vai ser igual a cossecante cotangente mais cossecante quadrado. Então, essa é a substituição que eu vou fazer. Presta atenção. O numerador vai virar menos du. E o denominador vai virar cossecante mais cotangente. Agora é só fazer uma substituição direta. Aonde tem cossecante ao quadrado mais cossecante cotangente de x, você vai substituir por menos du. E o denominador? Cossecante mais cotangente, eu chamei de u. Portanto, vai ficar menos du sobre u. E isso é uma integral imediata. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as integrais imediatas, né? O nosso objetivo numa substituição é manipular a integral, trocar a variável para chegar numa integral imediata. Se você não sabe as imediatas, né, não adianta nada substituir. Então, qual é a integral de menos du sobre u? Isso vai dar menos o ln do módulo de u. Agora, no final, você tem que voltar para x. Lembra que a gente chamou o u de cossecante cotangente? Aonde tem u, vamos escrever menos cossecante cotangente. Sempre volta para x. Então, vai ficar... Onde tem u, eu vou colocar cossecante mais cotangente. Então, cossecante de x mais cotangente de x. Fechou aqui, mais c. Então, eu acabei de provar para vocês que a integral de cossecante de x é menos o ln de cossecante mais cotangente. Tudo bem? Lembra de colocar constante de integração. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu dessa constante. Sempre que tiver uma integral indefinida, põe mais c. Então, galera, anota aí no seu caderno. Em vez de você ficar fazendo essa substituição toda hora, eu recomendo que você já decore qual é a integral da secante de x. Vai ser o ln do módulo de secante mais tangente de x. Eu recomendo você saber isso aqui de cor. E se você sabe essa primeira regra, você consegue chegar na segunda. Cossecante de x, qual é a integral de cossecante? Vai dar menos o ln do módulo de cossecante de x mais cotangente de x mais c. Então, na próxima vez que cair um exercício desse, numa integral mais complexa, em vez de usar substituição, em vez de chegar nesse resultado, você já pode tratar isso aqui como uma integral imediata. E isso vai fazer você passar em cálculo de primeira, porque você vai economizar tempo na hora da prova.